Boa tarde, meus irmãos. Prazer estar aqui com vocês, onde nós vamos nessa tarde estudar mais um pouco da palavra do Senhor. E vamos continuar no nosso estudo sobre dons espirituais. Aí então tivemos aí já 2 lives sobre este assunto e vamos dar continuidade nesta matéria. É uma matéria que nós abordaremos alguns assuntos que são polêmicos, principalmente quando pensamos nos grupos que são cessacionistas, nos grupos que são continuistas. Os cessacionistas acreditam que alguns dons cessaram, os continuistas acreditam que alguns dons continuaram. Talvez você tenha a sua posição, por exemplo, sobre dons de cura, dons de milagres, dons de profecias, dons de interpretação de língua, dons de língua, falar em outras línguas. Talvez você tenha a sua posição, se esses dons são válidos para hoje ou não. Mas talvez, ainda que você tenha a sua posição, talvez você não saiba explicar, abrindo a Bíblia, mostrando se a sua posição tem base bíblica ou se ela é coerente. Alguns são cessacionistas, ou seja, acreditam que os dons de línguas, por exemplo, acabaram, mas não sabe abrir a Bíblia e mostrar, olha, esse dom de língua acabou porque esse versículo, esse texto, esse contexto está dizendo isso, isso e isso. Então, talvez você tenha uma posição, talvez seja até a posição que a sua igreja defende, mas ainda você não sabe mostrar na Bíblia o porquê esses dons cessaram ou, se for do outro lado, o porquê que esses dons continuaram. Então, a nossa proposta nesses estudos sobre dons espirituais também é abordar estes assuntos que são um tanto polêmicos, né? Mas aqui, hoje, nós continuaremos aqui conhecendo os dons. Na última live em que nós vimos alguns textos onde é mostrado algumas listas de dons. Vimos ali Romanos, capítulo 12, vimos 1 Coríntios, capítulo 12, vimos Efésios, capítulo 4. Todos estes textos mostram ali uma lista de dons. E nós fizemos essa atividade que está aparecendo aí na sua tela. Eu listei todos os dons que aparecem ali. Então, todos os dons que aparecem ali, eu acabei listando e colocando aqui para nós termos nessa lista. Então, os dons que aparecem em Romanos, capítulo 12, em 1 Coríntios, capítulo 12, em Efésios, capítulo 12, eles estão listados aqui. Você vai perceber que alguns dons, eles são sinônimos. Por exemplo, os dons de profecia e conhecimento é o mesmo dom. Então, por exemplo, lá em Romanos fala sobre profecia e em Coríntios fala sobre o dom de conhecimento, mas Paulo está falando do mesmo dom apenas com nomes diferentes. Isso nós chamamos de dons que são sinônimos. Então aqui nós perceberemos que alguns nomes aqui são sinônimos. Dentro desses dons, então nós temos aí o dom de profecia, ministério, dom de ensino, exortação, contribuição, o dom de presidir, dom de misericórdia, dom dos apóstolos, dom de sabedoria, de conhecimento, de fé, cura, milagres, discernir espíritos, línguas, interpretação, dom de mestres, socorro, governos, evangelistas e pastores. Então, note, essa aqui é a lista de dons que a Bíblia nos apresenta. Então, o que nós faremos hoje? Vamos conhecer quem tinha o dom de profecia, o que é que ele fazia. Quem tinha o dom da contribuição, qual que era o serviço que ele tinha que fazer. Quem tinha o dom da fé, o que ele fazia de especial, já que ele recebeu essa habilidade espiritual dada por Deus. Lembrando que na live passada, a gente também viu, nas lives passadas, a gente viu a diferença entre talento e entre dom. Talento é aquela habilidade natural que você ou já nasceu com ela ou você desenvolveu com o tempo e você pode sim usar os seus talentos para a glória de Deus. Só que eles são diferentes de dons. Por exemplo, talentos musicais e talentos instrumentais. Uma pessoa que sabe tocar muito bem um violão pode usar isso também para a glória de Deus, mas não é um dom que Deus concedeu para ele. É um talento que Deus concedeu para essa pessoa, mas não é um dom. Um dom, ele está no campo espiritual. É um presente, uma habilidade espiritual que Deus dá para os seus filhos. Somente aqueles que são crentes em Cristo Jesus recebem esses presentes espirituais, habilidades para eles trabalharem no corpo de Cristo. E dons são esses aí que nós temos em tela. Nós temos aí descrito em Romanos, Coríntios e também em Efésios. Na live passada também eu deixei uma atividade para você fazer na sua casa. Espero que você tenha feito ou conseguido fazer. A gente lê um texto de 1 Pedro, capítulo 4, onde Pedro ele divide todos os dons em 2 categorias. Ele fala que existem dons
que estão no campo do falar. E ele também diz que existem dons que estão no campo do serviço. Então ele divide apenas nessas duas categorias. Dons que são da palavra, dons que são do campo do falar e dons que são no campo do serviço. Então a atividade que eu dei para você fazer é você pegar a lista de dons e colocar ali qual que é o dom que está no campo do serviço, qual que é o dom que está no campo da fala, da palavra. Você precisava então fazer essa atividade. Nós vamos então aqui, vamos dizer, corrigir esta atividade olhando aqui, conhecendo os dons. Primeira coisa que nós vamos ver aqui são os dons que estão no campo da fala, da comunicação, da palavra. Então vamos listar todos os dons que são desta categoria da comunicação. O primeiro dom, e também já conhecendo ele, o primeiro dom aqui é o dom de profecia e conhecimento, são sinônimos. Então quem tinha um dom de profecia, dom de conhecimento, o que ele fazia? Olha só, quem tinha esse dom, tinha essa habilidade espiritual dada por Deus, ele era o porta-voz do Senhor. Olha só, ele era o responsável de trazer a mensagem de Deus para a comunidade cristã, para a igreja cristã. Então, quem tinha um dom de profecia e de conhecimento era aquele que pegava a mensagem de Deus e trazia a mensagem de Deus para o povo. Só que é interessante notar que quem tinha um dom de profecia e conhecimento, nesse dom existe duas facetas. O dom de profecia, existe a faceta de prever o futuro. Então a pessoa ela tinha uma habilidade dada por Deus também para que ela pudesse receber uma mensagem futurística, uma mensagem escatológica. E ela falava ali na igreja, olha, no futuro vai acontecer isso, isso e isso. E também a outra faceta era simplesmente anunciar a palavra de Deus, os ensinamentos do Senhor. Então tanto prever o futuro, quanto trazer as lições do dia a dia que Deus dava para a igreja. Lembrando que este dom de profecia e conhecimento era necessário no início da igreja, por quê? No início da igreja, você vai saber que a igreja não tinha o Novo Testamento. Então, quando a igreja nasceu, em Atos capítulo 2, quando ela começou a se organizar em várias cidades, começou a crescer a igreja, ela não tinha ainda o Novo Testamento. O Novo Testamento ainda estava sendo escrito. O que eles tinham era o Antigo Testamento. Olha só, nós temos tanto o Novo Testamento quanto o Antigo Testamento. Nós temos uma revelação completa de Deus para nós. Mas naquela época era necessário ter profetas, por quê? Todo o conteúdo que nós temos no Novo Testamento, eles também tinham, mas de uma maneira oral. Os profetas anunciavam a vontade, a mensagem de Deus para a igreja. Quem tinha o dom de profecia, o dom de conhecimento, recebia toda essa informação de uma maneira oral, enquanto a Bíblia estava sendo escrita, porque Paulo, os apóstolos, estavam escrevendo cartas e mandando para as igrejas, logo depois essas cartas seriam compiladas, formando também parte do cânon. Então perceba muito bem que esse dom de profecias tinha duas facetas, de falar as lições da palavra de Deus no nosso dia a dia e também sobre eventos futuros. Se você ler na sua Bíblia, aí depois Atos capítulo 11, versículo 28 ao 30, eu vou ler aqui para a gente ter a informação. Atos capítulo 11, 28 ao 30, você vai ver a faceta da previsão sobre o futuro, um profeta aparecendo na igreja primitiva. Diz assim: e apresentando-se um deles, chamado Ágabo, que era profeta, dava a entender, pelo Espírito que estava para vir, grande fome por todo o mundo, a qual sobreveio nos dias de Cláudio. Os discípulos, cada um conforme as suas posses, resolveram enviar socorro aos irmãos que moravam na Judeia. O que eles, com efeito, fizeram, enviando-os aos presbíteros por intermédio de Barnabé e de Saulo. Então, olha só o que aconteceu aqui. Um profeta, no meio da igreja, apareceu trazendo uma mensagem futurística. Vai vir um período de grande fome. Então, eles receberam essa mensagem, a igreja já se preparou para mandar mantimentos, mandar sustento para os irmãos em Cristo que estavam passando uma maior dificuldade, para que eles pudessem passar aquele período de fome, tendo o que comer, tendo o que beber. Note que o profeta aqui, ele recebeu uma mensagem futurística. E o profeta também, ele tinha uma capacidade de falar sobre, anunciar a palavra de Deus. Falar a palavra de Deus conforme nós temos também o conteúdo do Novo Testamento. Então, quem tinha um dom de profecia e conhecimento, ele era o porta-voz do Senhor. E esse dom está no campo do falar. Outro dom que está no campo do falar é o dom de ensino e o dom de mestre. Olha só,
Quem tem esse dom é aquele que é um professor de escola bíblica dominical. É aquela pessoa que é capacitada por Deus e tem uma facilidade especial de pegar a Bíblia, entender a Bíblia e passar o ensinamento bíblico de uma maneira que seja relevante para os ouvintes. Então é aquele homem que tem uma habilidade de ensinar a Bíblia. É aquela pessoa que você fala, esse aí é um verdadeiro professor. Porque quando ele abre a Bíblia, quando ele explica a Bíblia, eu consigo entender muito bem. Então, quem tem um dom de ensino e o dom de mestre são sinônimos, perceba isso, ensino e mestre é a mesma coisa. Quem tem esse dom de ensino e mestre é aquela pessoa que tem uma habilidade espiritual dada por Deus para explicar as escrituras. É o professor, é aquele homem que você olha, ou a mulher que você olha e você fala, este aí é professor de Bíblia. Então, quem tem este dom, ele tem essa facilidade de explicar a palavra de Deus. E também está no campo do falar, da comunicação. Outro dom no campo da comunicação, no campo do falar, é o dom de exortação. Quem tinha esse dom de exortação, ou quem tem esse dom de exortação, essa pessoa ela tem uma facilidade, esse cristão tem uma facilidade de encorajar os santos e andar sempre em santidade. Andar em comunhão com os irmãos, estudando a Bíblia, renunciando ao pecado. É aquela pessoa que consegue animar aquele cristão que está talvez passando por um momento de dificuldade, um momento de desânimo. Alguns até estão pensando em se desviar, abandonar a igreja. E é aquela pessoa que consegue chegar e dar aquele chacoalhão, animando ele, para que ele permaneça firme, estudando a palavra de Deus, permaneça em comunhão, buscando a santidade. E muitas vezes ele tem uma habilidade muito especial de dar até puxões de orelha, mostrando onde o irmão está errando e como ele deve voltar ao caminho do Senhor. Então, existem pessoas que têm uma facilidade muito grande de nos repreender, de chegar e nos animar, de falar da palavra de Deus de uma maneira que vai nos incentivar nós continuarmos firmes no caminho do Senhor. É a pessoa que tem o dom de exortação. Sabe o que é legal você estar fazendo enquanto nós estamos apresentando todos esses dons? É cada dom você imaginar pessoas da sua igreja, onde você fica imaginando, olha só, fulano, ele tem esse dom. Eu percebo que ele tem uma habilidade nesta área. Ele tem o dom do ensino, o dom de mestre, é alguém que é um professor. Ele explica muito bem. Você pode pensar em alguém que tem o dom da exortação. Nossa, fulano lá, ele exorta muito bem, ele nos anima a estar com o Senhor, nos anima a gente ir para a igreja, nos anima a gente a andar em santificação. Quando a gente conversa normal, ele dá aquela animada na gente. Então, ele tem o dom da exortação. Daí é interessante, enquanto você está olhando esses dons aqui, conhecendo eles mais, então você pensar em pessoas da sua igreja, onde você possa identificar esses dons e essas habilidades nessa pessoa. Outros dons ainda no campo do falar. É o dom da sabedoria, é o outro dom no campo do falar. Quem tem esse dom, o dom da sabedoria, é aquela pessoa que compreende as verdades de Deus e elas consegue aplicar essas verdades na vida da pessoa. Ela consegue resolver problemas difíceis, dando ali explicações e instruções, conselhos práticos para que a pessoa possa seguir. É aquele tipo de pessoa que você sabe que você chegando diante dela, você vai receber um conselho bíblico, um conselho certo para qualquer situação, dificuldade que talvez você esteja passando. Estou passando por um problema na minha família, no meu trabalho, de relacionamento, então eu tenho aquela pessoa por certo ali que eu tenho confiança e ela tem boas palavras e palavras de sabedoria. Ela não fala coisas da boca dela mesmo, mas ela fala baseado na palavra do Senhor. Então você pode pensar em pessoas assim também da sua igreja que tem este dom de sabedoria. É aquela pessoa que sabe dar um aconselhamento. É aquela pessoa que é sábio, tem visão de futuro, consegue enxergar todas as dificuldades. Se a pessoa for por esse caminho, ele vai falar, olha, se você andar por esse caminho, você vai encontrar isso, isso, isso. Talvez seja melhor você ir por este caminho, fazer desta maneira. Sabedoria. Então, existem pessoas que Deus deu sabedoria para que essas pessoas também estejam abençoando outras pessoas do corpo de Cristo. Olha só outro dom no campo do falar também, o dom dos apóstolos. Olha só, a palavra apóstolo literalmente significa enviado. Quem tinha esse dom, o dom do apóstolo, ele era responsável por lançar o alicerce
na igreja, ou seja, ensinar os primeiros ensinamentos sobre Jesus Cristo, sobre a ressurreição de Cristo, sobre a morte de Cristo. Os apóstolos, eles fizeram isso, eles lançaram o alicerce e a base é Cristo Jesus. Eles também foram testemunhas oculares, eles tinham que ser escolhidos por Jesus Cristo para falar a respeito da ressurreição de Jesus Cristo. E todo o ensinamento que eles tinham que receber direto de Jesus Cristo. Então o apóstolo, para ele ter essa credencial de apóstolo, ele precisava passar por esses critérios. Ser escolhido a dedo por Jesus Cristo, ter sido ensinado diretamente por Jesus Cristo e ter sido uma testemunha ocular, ter visto Jesus Cristo ressurreto com os seus próprios olhos. Essas eram as credenciais do apóstolo. Para ser um apóstolo, ele precisava disso. E ele lançava os alicerces. Na Bíblia, nós temos aí os 12 apóstolos e também nós temos Paulo como um apóstolo escolhido para os gentios, lançando os alicerces. Por que que esse nome está em vermelho, né? Como assim um dom de profecia que nós vimos aí, de conhecimento também estão em vermelhos? Porque esses dons são aqueles polêmicos, onde nós vamos tratar. Será que esses dons continuam no dia de hoje ou ainda não continuam? Percebo que eu ainda não estou dando a resposta e nessa live não darei a resposta. Quando chegarmos no momento, nós estudaremos sobre esses dons. Será que eles cessaram ou não cessaram? Por enquanto, eu estou apresentando apenas os dons para que você já fique sabendo quem tinha esse dom, o que é que a pessoa então fazia. Esse dom de apóstolo está em vermelhinho, porque a gente vai estudar sobre ele mais especificamente numa outra live. Outro dom no campo do falar é o dom de discernir espíritos. Olha só, quem tem esse dom, essa habilidade dada por Deus, é aquela pessoa que tem uma capacidade de julgar se aquele pregador ele é um impostor ou ele não é um impostor. Se ele realmente está falando movido pelo Espírito Santo ou movido por Satanás. Então ele tem essa habilidade de percepção, de olhar a mensagem de fulano, daquele pregador e analisar. Não, este aqui está trazendo boas palavras, palavras baseadas na Bíblia, é notável que ele tem o Espírito Santo. Não, este aqui não. Você percebe que pelas palavras ele está introduzindo mentiras, mentiras destruidoras. Ele não está sendo direcionado pelo Espírito Santo. Olha só, de certa forma, todos nós que somos crentes temos essa responsabilidade de julgar. Você precisa julgar os pregadores, você precisa julgar os pregadores da palavra de Deus para saber se fulano realmente está falando baseado nas Escrituras e em Deus ou se ele está sendo direcionado por Satanás. Hoje em dia nós temos vários pregadores de internet. Aqui o meu contato com você, eu estou sendo um pregador de internet. Aqui na minha igreja, eu sou o pastor nessa igreja. Mas com você, eu simplesmente estou tendo esse contato de ensinamento por internet. É sua responsabilidade de analisar a minha vida e os meus ensinos para que você saiba se o que eu estou falando é direcionado pelo Espírito Santo ou direcionado por Satanás. Essa responsabilidade é sua. Na internet nós temos muitos pregadores, muitos nós gostamos de ouvir. Agora, meus irmãos, nós precisamos julgar, nós precisamos passar na peneira para analisar se tal pregador, aquele influencer, aquele youtuber que talvez você gosta de ouvir, ele realmente está falando direcionado pelo Espírito Santo ou não. De certa maneira, todos nós cristãos temos essa responsabilidade de fazer esse julgamento. Mas algumas pessoas parecem que têm uma capacidade, uma habilidade um pouco mais aguçada de entender e perceber se fulano está falando a palavra de Deus ou se fulano não está falando a palavra de Deus. Então, esse é o discernir espírito, se ela está sendo direcionada pelo Espírito Santo ou pelo espírito do inimigo. Então, a pessoa que tinha este dom, ele tinha esta capacidade de percepção, e esse dom de discernir espíritos também está no campo do falar. Outro dom ainda no campo do falar é o dom de línguas. Olha só, quem tinha esse dom de línguas, de falar em línguas, é aquela pessoa que tinha uma capacidade dada por Deus de transferir a palavra de Deus em um idioma que ela nunca tinha estudado. O que é interessante a gente notar? A Bíblia sempre apresenta dom de línguas como sendo idiomáticos. Não são palavras soltas sem sentidos. Sempre são idiomáticos.
Por exemplo, quando você lembrar e ler Atos capítulo 2, quando o Espírito Santo desceu naqueles cristãos, eles começaram a falar das grandezas de Deus em outras línguas. Note que não eram línguas sem sentidos, palavras sem sentidos, mas eram idiomas. E as pessoas de cada nação que estavam em Jerusalém naquele contexto estavam entendendo e ouvindo as grandezas de Deus na sua própria língua materna, no seu próprio idioma. E eles ficaram alvoroçados. Como pode esses galileus estarem falando na nossa língua? Eles são estudados por acaso? Eles conhecem outras línguas? Eles são idiomáticos? Eles falam outras línguas? Não, ali era o Espírito Santo quem estava dando essa capacidade para eles. O que a gente pode perceber hoje em dia é que existe uma diferença. Hoje em dia, em muitas igrejas que abraçam esse dom de línguas para o dia de hoje, você pode perceber que elas não falam num idioma existente. Eles falam em palavras soltas, em palavras que não têm um significado, não são uma língua existente, uma língua cultural, uma expressão cultural linguística. Não são simplesmente palavras, e aí eles vão defender que aquelas palavras são a língua dos anjos. Mas a Bíblia, ela apresenta o dom de línguas como sendo idiomático. Então, aquele que tinha capacidade ou dom de língua, ele falava num outro idioma, por exemplo, uma pessoa que ia evangelizar, e Deus dava para ela a capacidade de falar o chinês. Sem nunca ela ter estudado o chinês, ela falava sobre Cristo, sobre a morte de Cristo, sobre a ressurreição de Cristo, em chinês. E os ouvintes acabavam entendendo tudo. É aquela pessoa que o Espírito Santo chegava para ela e dava uma capacidade para ela falar o inglês, e ela falava sem nunca ter estudado o idioma inglês. E falava sobre a morte de Cristo, a ressurreição de Cristo, sobre a salvação em Cristo Jesus, para que as outras pessoas possam estar entendendo. Então, note muito bem como que era o dom de línguas. Era idiomático. Então, este dom está no campo, evidentemente, da comunicação, do falar, e quem tinha esse dom tinha a capacidade, a habilidade dada por Deus para se comunicar em outro idioma, falando assim das grandezas do Senhor, sem nunca mesmo ter estudado essa língua. Um outro dom ligado também ao dom de língua é o dom do intérprete, também está no campo do falar. O intérprete era aquela pessoa que tinha uma capacidade dada por Deus para interpretar o que aquela pessoa que tinha um dom de língua estava falando. Então, ele traduzia para o português, por exemplo. Então, se a pessoa começou a falar ali em japonês, ele trazia a interpretação em português, para que os ouvintes possam estar entendendo, já que eles não entendiam o japonês. Era o que acontecia ali na igreja primitiva. Deus permitia que esses dons eram usados nos cultos dentro da igreja. Tinha uma regra, tinha uma orientação para ser usado esses dons, mas se alguém falasse em alguma outra língua, alguém teria que interpretar. Se ele falou em alguma outra língua, um outro idioma, e se a comunidade ali naquela igreja não estava entendendo, alguém tinha que interpretar. Então a orientação era essa. Se não tivesse ninguém para interpretar, aquele que tinha um dom de língua, ele não poderia falar, ele tinha que ficar calado, ainda que ele tenha recebido de Deus aquela mensagem. Ele não poderia falar, porque só poderia falar se tivesse alguém para interpretar. Às vezes acontecia daquela mesma pessoa que tinha um dom de língua, ela mesma interpretava, mas muitas vezes acontecia que Deus dava a interpretação por uma outra pessoa. Então, fulano falava em um outro idioma, e o ciclano, ele interpretava para que a igreja pudesse entender o que Deus estava falando no outro idioma. Então, o intérprete, ele tinha essa habilidade dada por Deus, sem nunca ter estudado a língua que o dom de língua ali estava falando, ele também conseguia interpretar. Se o camarada estava falando em inglês, em russo, ele, então, sem ter estudado, ele conseguia trazer a interpretação para a língua nativa daquela comunidade. Então, também está no campo do falar o dom da interpretação. O dom do evangelista também está no campo da comunicação, no campo do falar. O evangelista é aquela pessoa que é ganhadora de almas, é aquela pessoa que anuncia o evangelho onde ela está. Então, talvez você possa pensar, pessoas também que você conheça na sua igreja que tem o dom do evangelista. É aquela pessoa que onde passa está evangelizando. Se vai pegar o ônibus, ali no ponto de ônibus, já aproveita para falar de Cristo, entregar um folheto, já fala com as pessoas. Se está pegando uma fila no banco, já fala de Cristo para alguém. Ela nunca perde a oportunidade. É aquela pessoa que consegue falar de Cristo, tem uma facilidade tremenda de falar de Cristo. Evidentemente, todos nós somos cristãos, nós temos essa responsabilidade de anunciar a Cristo.
Mateus capítulo 28 nos ensina sobre a grande comissão. E Cristo nos deu essa responsabilidade para todos os membros da igreja. Não é apenas para um grupo seleto que tem um dom do evangelismo que vai evangelizar. Não. Todos nós devemos evangelizar. Todos nós devemos apresentar Jesus Cristo e a salvação em Jesus Cristo para outras pessoas. Mas você vai concordar que existem algumas pessoas que parece que têm uma facilidade um pouco maior. Tem uma capacidade, parece que um pouco maior. Então, essas pessoas têm o dom de evangelismo. É aquela pessoa que, onde está indo, ela está ganhando almas para Jesus Cristo, apresentando dessa maneira o evangelho para pessoas e Deus resgatando essas pessoas da condição perdida e condenatória em que elas estão. Evangelistas também estão no campo do falar. Outro dom que está no campo do falar é o dom de presidir, dom de governo, dom de pastor. Eles são sinônimos, basicamente possuem o mesmo significado. Então, quando aparece presidir, governo, pastorado, então são as pessoas que Deus colocou ali como cabeça da igreja. Eles são os responsáveis ou responsável por zelar pelo corpo de Cristo, pelo bem espiritual da igreja local. Então Deus, na igreja, Ele quer que tenha liderança, Ele quer que tenha pessoas governando, presidindo, pastoreando. E essas pessoas comunicam a palavra de Deus para aquele rebanho local, instruindo, supervisionando, analisando onde precisa de uma atuação melhor. Então é aquela pessoa que está de olho no rebanho, analisando a situação do rebanho, percebendo o que o rebanho está precisando, qual é o tipo de alimento que ele está precisando, e ele assim está governando conforme a vontade do Senhor. Uma curiosidade para você, na Bíblia muitas vezes nós lemos a palavra bispo, nós lemos também a palavra presbítero e nós lemos a palavra pastor. A dúvida é, essas funções são as mesmas? Bispos, presbíteros e pastor? A gente vai perceber que sim, é a mesma função. Quando a Bíblia fala de bispo, quando a Bíblia fala de presbíteros, quando a Bíblia fala de pastor, está falando da mesma pessoa, é o mesmo dom. Olha só o que diz Atos capítulo 20. Eu quero ler aqui alguns versículos com vocês. Atos capítulo 20, olha só o que diz o versículo 17. Aqui, dentro de uma narrativa, Paulo estava em viagem para Jerusalém, ele queria conversar com as pessoas que estavam de Éfeso, mas ele parou numa cidade vizinha que o nome dela era Mileto. 17 diz assim: de Mileto mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja. Note que Paulo mandou chamar quem? Os presbíteros. Grava esse nome. Os presbíteros chegaram diante de Paulo e Paulo começou a se comunicar com eles. Olha só o que diz agora o versículo 28. Paulo falando com esses presbíteros, ele diz assim no 28. Atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constitui o quê? Bispos, para fazer o quê? Pastoreardes a igreja de Deus, o qual ele comprou com seu próprio sangue. Note que os presbíteros, eles também eram chamados de bispos, e qual era a função deles? Pastorear. Bispo, presbítero e pastor na Bíblia tem o mesmo significado. Então, uma curiosidade, se você talvez tinha dúvida, porque a Bíblia fala de bispo, fala de presbíteros e fala de pastores. É o mesmo significado. Então, é o dom que Deus concedeu para algumas pessoas estarem na liderança da igreja local. Olha só, a palavra de Deus traz muitas orientações também para os pastores. É interessante que você leia essas orientações. 1 Timóteo capítulo 3, 1 Pedro capítulo 5, traz orientações de como o pastor ele deve proceder, como deve ser a sua vida, como deve ser o seu pastoreio. Então, orientações direcionando o pastor. Evidentemente, se você está numa igreja local, provavelmente a igreja local tem um ou mais pastores. E você pode, então, perceber que Deus concede o dom do pastorado para algumas pessoas estarem ali conduzindo a igreja local. Ok, terminando os dons no campo do falar, vamos agora ver quais são os dons do campo do serviço. No campo do serviço, nós temos o dom de ministério. O dom de ministério é aquela pessoa que serve. Então, quem tinha esse dom é aquela pessoa que servia. É aquela pessoa que a gente pode talvez chamar de pau para toda a obra. Aquela pessoa que você sabe que pode contar, ela vai te ajudar, ela vai te socorrer.
Atos capítulo 6 nos mostra ali diáconos sendo escolhidos para servir a comunidade, servir a igreja. Então, a gente pode perceber que diáconos, eles têm o dom do ministério, é o dom do serviço. Em Atos capítulo 6, alguns homens foram levantados, 7 homens ali, para servir as mesas, para atentarem para a necessidade do corpo, atentarem para a necessidade que os cristãos tinham e ajudar eles nessas necessidades físicas, nessas necessidades materiais, entregando para eles cestas básicas. Então, ali mostrando um pouquinho o que o diaconato faz. Então, ministério e diaconato seriam a mesma coisa. E a palavra diácono mesmo, ela vem do grego, que significa ministro, ministério, servo e ajudante. Então, ele tem este tipo de significado. Então, quem Deus deu ali o dom de ministério é uma pessoa que também tem uma habilidade e pode sim ali estar numa igreja servindo como se fosse um diácono. Evidentemente, a Bíblia vai mostrar o que um diácono precisa ter para que ele possa assumir esse dom do diaconato. Mas ele tem o dom de ministério, que é aquele que serve. Dom da contribuição. A Bíblia também fala sobre dom da contribuição. Olha só que interessante. Quem tem esse dom da contribuição é aquela pessoa que consegue enxergar as necessidades do corpo de Cristo, as necessidades dos missionários, a necessidade de um serviço onde ele pode investir ali o seu dinheiro. É aquele tipo de pessoa que não necessariamente ela tem que ser rica. Então, quem tem o dom da contribuição, Deus não promete para ela riqueza, mas o que Deus promete para ela? Um coração generoso. Então, você pode pensar em exemplos na Bíblia de pessoas que demonstram ter o dom ali da contribuição. Pessoas que dão um pouco mais além. Elas olham a necessidade do serviço do Senhor e querem contribuir financeiramente para que esse serviço avance. Então, são pessoas que nem sempre são ricas, mas são pessoas que têm um coração generoso. Às vezes, a pessoa ali ela tem uma condição de vida um pouco, vamos dizer assim, rebaixada financeiramente, mas você percebe que ela sempre está lá, contribuindo para a obra do Senhor, ajudando talvez algum irmão que esteja passando necessidade. Ela tem o dom da contribuição, e com aquele aparente pouco aos nossos olhos, Deus faz grandes coisas através da vida dela. A gente tem, por exemplo, Barnabé, natural de Chipre. Existe até um hino que fala conta um pouco a sua história. Era o seu nome Barnabé, natural de Chipre, também chamado de José da Consolação. Esse homem aí, ele tendo um campo, ele vendeu o campo, deu o dinheiro aos pés dos apóstolos, para que os apóstolos pudessem fazer a divisão necessária para que o corpo de Cristo seja abençoado. Então, é aquela pessoa que não tem um amor ao dinheiro, não tem avareza, mas ela ali usa o seu dinheiro para benefício da obra do Senhor. Eu coloquei um exemplo aí, não estou fazendo propaganda gratuita, mas a história desta pasta de dente, Colgate, né, na verdade da marca, é uma história interessante que você pode buscar na internet. Este homem, ele tinha o sobrenome Colgate. Foi ele que começou esses produtos de limpeza. Ele começou trabalhando primeiro com velas, com sabão, e foi crescendo a sua empresa com produtos de limpeza, sendo ele um americano. Ele era cristão, e o que ele começou a fazer? Todo o lucro da sua empresa, ele destinava uma porcentagem para a obra missionária, para seminários também, abençoar seminários. Então ele começou com 10%, depois a sua empresa foi crescendo, ele começou a dar mais, 20%, depois 30%, até que chegou um momento em que 50% de todo o lucro ele estava sendo destinado para a obra missionária. Então ele, enquanto a empresa estava com ele que foi o fundador dessa empresa, Colgate, ele então fazia isso. Hoje em dia eu não sei, não tenho informação se essa empresa faz isso, eu acredito que não, porque a empresa já saiu do nome da família, já saiu das mãos da família. Ali, depois a empresa foi passada pelos filhos, a informação que tem é que os filhos parece que continuaram um pouco, mas hoje em dia já não sei se fazem isso. Mas é apenas uma curiosidade para você saber que existem pessoas com dons espirituais dados por Deus, que é o dom da contribuição, que são generosos e eles contribuem para a obra do Senhor. Algumas pessoas antigamente falavam que Colgate significa col de Colossenses, de Gálatas, e o T de Tessalonicenses, mas isso aí é conversa fiada. Colgate era o sobrenome do fundador, né, que era William Colgate, o nome dele, ou William Colgate.
Então ele tinha o dom da contribuição e o dom da contribuição está no campo do serviço. Olha só, o dom também de misericórdia e o dom de socorro é o dom que também está no campo do serviço. Quem tem esse dom de misericórdia e socorro é a pessoa que tem uma capacidade, uma aptidão sobrenatural de ajudar os aflitos, seja ajudando irmãos com problemas de saúde, problemas de depressão, problemas familiares. Ele está pronto ali para ajudar os aflitos. É aquele tipo de pessoa que você sabe que está passando por uma dificuldade, eu preciso ir com urgência ao hospital. Você liga para aquela pessoa porque você sabe que ela está sempre disposta a pegar você e levar para o hospital. Ela está ali te ajudando em muitas necessidades. Então, muito parecido também com quem tem um dom de ministério, né, que é dom de servir. Essa pessoa ela consegue enxergar ali a necessidade da pessoa, consegue dar o seu ombro amigo para consolar a pessoa, estar ajudando ela em vários tipos de problemas. Não apenas problemas financeiros, mas também problemas relacionados à emoção, problemas emocionais. Então ela dá o seu ombro amigo, está junto com a pessoa em momentos de luto, momentos de dificuldade, ansiedade, ajuda a pessoa a passar por esta situação. São pessoas que têm o dom da misericórdia e o dom do socorro. E a pessoa que tem o dom da fé? A Bíblia fala também sobre o dom da fé. Olha só, a pessoa que tem o dom da fé, e esse dom também está no campo do serviço, é a pessoa que tem uma capacidade sobrenatural de remover montanhas. Ela tem uma grande fé em Deus e confia que Deus vai fazer a sua obra. São pessoas que ultrapassam qualquer barreira em busca da vontade de Deus, possuindo uma grande confiança no Senhor. Então, para ela, se Deus mandou fazer tal coisa, ela não enxerga as barreiras. Ela vai fazer ainda que tudo esteja conspirando contra ela. Mas ela fala, não, se Deus mandou fazer isso, é isso que eu vou fazer. Ela age pela fé, ainda que ela não tenha condição física, ainda que ela não tenha condição financeira, não tenha condição emocional. Deus mandou, então eu vou estar fazendo porque Deus vai fazer a obra fluir. Por exemplo, talvez você já ouviu falar do missionário George Mueller. George Mueller, ele foi um homem que foi movido pela fé, um homem que tinha o dom da fé. George Mueller, você pode depois buscar a sua história e biografia, aí na internet tem livros que falam um pouco sobre a sua biografia, e ele foi um homem de fé. Ele foi orientado por Deus a construir orfanatos. Era um missionário que pregava a palavra de Deus em vários cantos, e ele quis construir orfanatos para ajudar ali os órfãos, para ajudar crianças, né, que não tinham pais. Então, ele quis construir vários orfanatos. Mas qual que era o problema? Ele não tinha um tostão. Mas se Deus colocou essa obra no meu coração, eu vou me ajoelhar e vou orar. Olha só, George Mueller nunca pediu dinheiro para ninguém. Ele nunca chegou para prefeito, nunca chegou para um irmão, nunca chegou para ninguém pedindo dinheiro para que ele pudesse fazer a construção. Ele simplesmente falava para Deus, Senhor, nós estamos precisando de tal coisa, e Deus ele sempre supria. Sabe o que aconteceu? Ele conseguiu construir 5 orfanatos, e nesses 5 orfanatos ele cuidou de 10.000 crianças. Um homem movido pela fé. Conta-se uma história dele que certa manhã, nesse orfanato, cuidando das crianças, ele não tinha o café da manhã para dar para essas crianças. Não tinha ali o leite para dar para essas crianças. Conta-se a história que naquela época, né, de George Mueller, não existia os automóveis a motor. Então, um homem estava ali entregando leite, o famoso leiteiro, passando ali de casa em casa, entregando o leite, e ele estava passando na frente ali do orfanato. Na frente do orfanato, a roda da sua carroça quebra, emperra, e ele não consegue arrumar. E o leiteiro percebe, se esses leites ficarem aqui, eles vão estragar. E ele olhou para o lado, viu o orfanato. Chegou ali na porta, bateu naquela porta e entregou todo aquele leite para George Mueller, falando, olha, o leite vai estragar, eu não vou conseguir estar entregando, quebrou aqui, então eu vou deixar aqui com vocês para que você possa aí distribuir para as crianças. Aquela manhã, Deus abençoou aquelas crianças com leite. George Mueller não pediu para ninguém, ele pediu para Deus e Deus proveu aquela situação. Um homem de fé. Pessoas que não olham as barreiras, mas elas ultrapassam qualquer barreira porque Deus está mandando. Então, George Mueller foi também um homem de fé. E um último dom, para a gente concluir a live de hoje, do campo do serviço, é o dom de cura e o dom de milagres. Lembra que está em vermelhinho aí. Então, quem tinha este dom de cura e dom de milagres, lembrando que são sinônimos, curas e milagres, eram pessoas que tinham poderes miraculosos dados por Deus para curar.
curar enfermidades, expulsar demônios, ressuscitar mortos. Então eram pessoas que tinham essa capacidade. E elas faziam isso de uma maneira que chamava a atenção da comunidade, das pessoas, para que as pessoas ímpios pudessem ser atraídos a elas e elas pudessem, dessa maneira, falar da palavra de Deus. Era um dom que chamava a atenção. Evidentemente, se tem alguém aqui aleijado e você cura, opa, chamou a atenção de todo mundo. Como esse homem agora está pulando, está andando, correndo tranquilamente. O pessoal vai vir por curiosidade. E nessa curiosidade, ele aproveitava para falar da palavra de Deus para as pessoas. Então, meus irmãos, esses aqui são os dons e nós estamos conhecendo eles. Vimos aqui todos os dons que a palavra de Deus ela nos mostra, tanto em Romanos, quanto em 1 Coríntios, quanto em Efésios, na lista. E dividimos aqui quais são os dons do campo do falar e os dons do campo do serviço, vendo o que cada pessoa, a pessoa que tinha o dom da cura, a pessoa que tinha o dom da interpretação, o que ela fazia. Então, a gente viu aqui nesta live. É importante que você continue estudando, se aprofundando na palavra do Senhor. Nas próximas lives, logo, logo nós chegaremos no assunto polêmico. O dom de língua, dom de cura, milagres, interpretação, profecia, profetas, apóstolos, será que são válidos para os dias de hoje ou não? Logo, logo nós chegaremos nessa parte que talvez é uma parte que desperte a sua curiosidade. Que Deus esteja abençoando com essa instrução da palavra do Senhor.